Bom dia, irmãos. Como autoridade espiritual sobre a vida de vocês, eu dou início a esse nosso encontro de ministração da palavra do Senhor neste momento. Amém, irmãos? Que isso, amor? Que isso? Ei, calma. Eu sou o cabeça desse lar, sou sacerdote desta casa e ainda não autorizei você falar. Você tem que respeitar a cadeia de autoridade, lembra? Gente, que medo que deu isso! Eu acho que eu ouvi um amém aí do outro lado. Eu acho que eu ouvi um amém. Se você acha isso normal, cuidado. Vocês quase caíram, né, no nosso teatrinho, né? Imagina na 10ª aula. Isso foi uma prova, viu? Eu sou professor, isso foi uma prova para ver se vocês estão aprendendo direitinho o que está sendo ensinado aqui. Gente, depois do susto, bom dia mesmo. Bom dia, irmãos e irmãs. E estamos aqui para as perguntas e participações de vocês, tá bom? Boa reflexão, bom domingo a todos. Beijão, tchau, tchau. Uhum. Caros irmãos, esse é o nosso último encontro desta série. Acho que deram 10 encontros, né, desta série sobre desobediência eclesial, quando é cabível. Eu estou consciente de que o assunto é delicado, requer muito cuidado, deve ser exercido por pessoas maduras, né? Pessoas que já se comprometeram em entregar-se completamente a Jesus Cristo. Tem uma diferença fundamental entre praticar a desobediência e entre ser uma pessoa rebelde, arrogante, que não se entrega a ninguém. Se você tentar praticar desobediência nesses termos em que eu tenho defendido nesses últimos dias, mas não tiver sua vida submetida a Jesus Cristo, você será apenas um contencioso, né? Então tem diversas questões que esse assunto suscita, né? Eu estou consciente disso, mas esse é nosso último encontro deste tema. Eu quero falar hoje sobre as implicações dessa tese, né, a tese da desobediência eclesial como sendo a aplicação particular da desobediência civil, né, consideradas aí, claro, as particularidades da igreja, o que significa autoridade dentro da igreja, o que significa obediência dentro da igreja e tal. Claro, quando eu digo aplicação particular, estou dizendo nesse sentido, né? A igreja com sua natureza, com a natureza das relações internas, né? Baseadas no modelo de Jesus, que é o servo e tal. Então a igreja como sendo uma reunião dos servos de Cristo e conservos uns dos outros, sem que haja nenhum Senhor entre nós, porque há um só Senhor, o Cristo, que nós entendemos o único Senhor, o único que tem autoridade plena na igreja dele mesmo, né? Bom, o que nós vamos falar hoje então? Como funciona uma comunidade que pratica essa tese, né? Lembra que foi falado no nosso último encontro que a desobediência, nos termos em que eu coloquei, a desobediência como um ato público, como uma discordância pública dirigida a uma pessoa específica ou a uma regra específica e a disposição de sofrer as consequências, é, digamos, uma medida extrema, né? Ninguém deveria praticar este ato num primeiro sinal de divergência. Há outros meios de lidar com a divergência, né? Sendo, então, a desobediência eclesial a medida extrema, né? Quando não há outros recursos a não ser a pura e franca recusa da obediência, né? Invocando o temor do Senhor, invocando os mandamentos de Cristo para então opor-se àquelas regras consideradas injustas ou despóticas, né? Então a pergunta que nós estamos fazendo hoje é essa, né? Como vive uma comunidade que dispõe dessa medida extrema, né?
Quais são, então, as medidas antecipatórias, ou seja, as medidas anteriores, prévias, né, que deveriam ser tomadas? Como uma comunidade deve viver? Como cada cristão, como cada membro da comunidade se torna um guardião, um protetor desta horizontalidade, desta servitude, para que ninguém usurpe o poder e, se usurpar, caiba, então, como medida extrema, a desobediência. Veja, numa comunidade, né, vamos nos referir assim à igreja, numa comunidade local, em que todos são servos e ninguém é senhor, ou seja, todos estão comprometidos em servir uns aos outros, e ninguém exerce a primazia sobre eles, ninguém ocupa a cadeira maior, essa é uma disposição, convenhamos, frágil. Porque bastaria romper este acordo de servitude, bastaria romper para desequilibrar toda a comunidade, né? Se esta pessoa rompe e passa a exercer influência, seja influência de autoridade espiritual, de autoridade intelectual, porque ele é formado, não sei o quê, ou porque ele tem mais dinheiro, seja qual for a fonte da autoridade que ele reivindique para impor sua opinião sobre a comunidade, né? Pode ser até um dos ministérios, como por exemplo o pastor, né? Que por exercer esse ministério como um dentre outros, então usurpe esta primazia sobre o grupo, de modo indevido, né? Rompendo a horizontalidade da Igreja de Cristo, bastaria esta insurgência, né, desse certo ministério para então desequilibrar toda a comunidade. E os irmãos não teriam alternativa a não ser ir embora desta igreja. Não, nós somos servos de Cristo, não submetemos ao despotismo de ninguém, nós sujeitamos sua palavra à verificação das Escrituras, nós temos amplo autonomia e podemos seguir nossa consciência, podemos seguir a direção que o Senhor nos dá, e nós não compactuamos com essa direção que está sendo imposta sobre a igreja, uma orientação inquestionável, digamos, sobre a igreja. Não restaria alternativa a não ser ir embora. Ou então submeter-se. Ou, quem sabe, enfrentar, né? Mas enfrentar de que modo? Enfrentar levantando um outro líder tão poderoso quanto, né? Digamos, um pastor tirano, vamos dizer assim, né? Autoritário. Como ele seria enfrentado? Elegendo um outro líder da comunidade que seja tão autoritário quanto ele, que seja poderoso, que o conteste, né? Todas essas opções rompem o equilíbrio da comunidade de Cristo, né? Então eu quero hoje abordar esses temas e essas problemáticas, né? Para que fique claro para nós quais são os remédios de que a igreja dispõe, como ela deve lidar para preservar esta tradição de Jesus, que é a tradição do servo, em que todos aqueles que querem agir na igreja agem pelo serviço, agem oferecendo-se ao serviço da igreja. Então, algumas coisas que eu falei até agora. Primeiro, eu estou dizendo que essa palavra toda que nós estamos falando é oferecida a pessoas que se comprometeram de modo radical com Jesus Cristo. E isso implica seguir o caminho dele. Qual caminho? O caminho do servir. Se qualquer pessoa tentar usar essas teses para reivindicar sua precedência sobre os outros, para reivindicar locais de autoridade, está seguindo o caminho de Satã e não o caminho de Jesus, né? Então, muito cuidado, né? Essa é uma tese de refinada responsabilidade. Uma outra coisa que eu já coloquei aqui nessa breve introdução é a horizontalidade da igreja.
nós somos todos iguais. Iguais em dignidade, iguais em acesso à graça, todos receberam do mesmo Espírito, todos têm uma só fé, todos receberam o mesmo batismo, todos foram convocados da mesma forma. Não há castas no corpo de Cristo, não há pessoas especiais, não há lugares especiais. O que há são funções diferentes. E isto é arbítrio, segundo 1 Coríntios 12, arbítrio do Senhor da Igreja, Jesus Cristo. É Ele que dispõe. Mas o fato de uma função ser diferente da outra não implica de forma nenhuma em qualquer status, em qualquer direito ou privilégios e tal acima dos demais. E uma terceira, então, um terceiro princípio que nós pretendemos abordar hoje é o remédio extremo da recusa de obedecer, que é o que eu tenho tratado como desobediência e resistência. Vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento, porque, veja, nós estamos acostumados a usar o Novo Testamento como fundamento teológico, né? Crente não pode fazer nada a não ser com base bíblica, é ou não é? Então, é evidente que nós usamos o Novo Testamento para sacar deles base bíblica, né? Para erguer as pirâmides e as hierarquias das nossas igrejas. É claro que tudo que é feito nas nossas igrejas, desde o papado até o papinha, né, particular da sua igreja, famosos ou anônimos, né, mas a sede de poder é a mesma, né, só muda a quantidade. Né? Uma tem alcance mundial, a outra tem alcance local. Né? Essa sede de poder é a mesma. As pessoas usam o Novo Testamento como base para tudo isso. Eu quero mostrar que essa chave de leitura está equivocada e que nós devemos usar como chave de leitura o exemplo e o mandamento de Jesus Cristo que nós temos abordado amplamente nessas aulas todas que nós temos tido nesse curso que encerramos hoje. A melhor maneira de nós interpretarmos... A melhor maneira não, desculpe, deixa eu corrigir. Uma boa maneira, além de fazer exegese do texto, estudar o texto, interpretar as palavras de Jesus, um outro modo de interpretar a palavra de Jesus, caso isso gere alguma dúvida entre nós, né? Vamos supor que você está conversando com um pastor que acredita em autoridade espiritual sobre, né, como eu falei aqui no início, sobre a sua igreja, que ele é a palavra de Deus sobre a igreja, que ele exerce autoridade, que as pessoas devem vir a Cristo por meio dele, porque ele é o cabeça da igreja e tudo mais. Se você estiver numa discussão com uma pessoa assim, dizendo, não, eu tenho aprendido nas Escrituras de modo diferente e tal, vocês vão perceber que estão usando os textos das Escrituras por meio de uma chave de leitura diferente. O que eu quero propor aqui agora é a seguinte: havendo essa divergência entre você e o modelo da sua igreja, entre você e o modelo das igrejas, nós podemos usar esta fonte, ou seja, esta base de interpretação. Qual base? Vamos verificar como os primeiros irmãos entenderam as palavras de Jesus e as colocaram em prática. Por que nós vamos fazer isso? Qual é a explicação? Qual é a razoabilidade? Ora, eles são a audiência privilegiada de Jesus. Né? Antes de nós ouvirmos o Evangelho, lermos o Evangelho e usarmos a palavra de Jesus como fundamento para as nossas práticas eclesiais, para as práticas ministeriais, houve essa primeira geração. Qual primeira geração? Os apóstolos e os profetas e os mestres e os pastores do primeiro século, cujos escritos, cujos testemunhos são esses que estão no Novo Testamento. Então, quando há, vou resumir a minha tese aqui, a minha proposição, quando há divergência
entre interpretações da palavra de Jesus, tipo, não, Jesus fundou a igreja, Jesus é o cabeça disso e eu sou seu representante, etc, etc. Quando se usa a palavra de Jesus para erigir hierarquias, né, e nós queremos contestar isso, tem uma maneira de resolver essa parada, digamos, né, de desempatar esse jogo. Qual? Vamos ouvir, vamos conversar, entre aspas, né? Vamos conversar com a primeira audiência de Jesus. Ora, onde é que nós vamos ver isso? No livro de Atos, né? E nas epístolas. Nós vamos ver, então, no livro de Atos e nas epístolas, reflexos ou exemplos de como os primeiros irmãos entenderam e colocaram em prática o ensino de Jesus. É por isso que nós recorremos às igrejas primitivas, ou às igrejas do Novo Testamento, né? Então, vou citar aqui rapidamente alguns exemplos. Em Mateus 18, aí você vai dizer, não, mas peraí, Mateus 18 ainda é o Evangelho. Mas em Mateus 18, Jesus ensina a igreja, é um dos únicos lugares em que ele fala da igreja. Ele ensina a igreja a resolver conflitos entre irmãos. E ele fala o seguinte, se alguém pecar contra ti, vai ter com ele, tu e ele, sozinhos. Olha aí a autonomia. Tem lá um problema, um certo conflito, vai você conversar com o irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Não é para chamar o pastor e o bispo, né, o sacerdote? Não. Pegue outros 2 irmãos, idôneos responsáveis da comunidade, e vai ter com ele. Se não te ouvirem, traze-o à igreja. E a igreja resolve a questão. Isso é plena autoridade da comunidade, isso é horizontalidade, isso é igualdade, isso é pleno exercício, né, da cidadania cristã. Em nenhum momento aqui ele invocou juízes internos ou líderes internos por meio dos quais o Espírito Santo decidiria uma questão, né? Com base nesse texto, nós poderíamos recusar, né, sermos tratados por uma autoridade única, porque não se usa isso na magistratura, no julgamento de nenhuma causa, né? Porque a igreja usaria uma inquisição, né, para inquirir de modo autoritário uma pessoa em falta. Percebe aqui que o irmão ofendido exerce plenamente seu direito de ir e questionar. E o irmão ofensor, aqui no caso, tem digamos, pelo menos 3 instâncias para ser ouvido, né? Então perceba que é uma autoridade em que não há verticalidade, em que não há palavra final a não ser a da comunidade. Palavras do próprio Jesus Cristo. Quando nós vamos para o livro de Atos, a gente vê logo ali no capítulo 1, depois da ascensão de Jesus, homens e mulheres orando juntos. Você pode pensar, o que tem isso? O que tem que esses judeus não oravam juntos na sinagoga? E que a convivência com Jesus já alterou profundamente o relacionamento entre homens e mulheres. Homens e mulheres oram juntos por pelo menos 10 dias. Recebem juntos o Pentecostes, né? O Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre homens, mulheres, meninos, meninas, jovens e jovas, né? Idosos e idosas, servos e servas, todos recebem o Espírito Santo, igualmente. Ora, o que é o Espírito Santo senão a autoridade, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ide, portanto, disse Jesus, né? Ide, portanto, com base nessa autoridade que o Espírito Santo dá. Então percebam como o Espírito Santo rompe completamente toda a altivez, toda a hierarquização, porque é ele que desce, né? É ele que desce sobre todos. Aliás, quanto mais baixo o nível social daquela comunidade pré-pentecostal, mais cheio do Espírito Santo, né? Porque está mais embaixo, né?
quem suporta mais água? Quem está lá no fundo do poço ou quem está na superfície da água? Né? Então o Espírito Santo nivela todo mundo. Em Atos ainda, final do capítulo 1, vocês têm ali a eleição do 12º apóstolo. Pedro diz, né? Olha, irmãos, um de nós se foi, né? Lamentavelmente. Nós precisamos manter esse grupo de testemunhas, né? Autênticas de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com apostolado, com sucessão apostólica. Esta é a chave de leitura da hierarquia. A chave de leitura do serviço, da servitude, é que eles elegem popularmente, democraticamente, esse 12º elemento para compor, de acordo com os critérios estabelecidos, para compor como é que eu poderia dizer, esse colegiado, né? Mas um colegiado que não tem funções hierárquicas. O fato de serem 12 apenas representa que Jesus Cristo edificou uma nova congregação, né? Havia a congregação de Moisés, a congregação de Yahvé, dos 12 patriarcas no deserto, né? Jesus convoca uma nova nação, um novo povo, uma nova congregação. E então eles entendem que esse número 12, simbolicamente, era importante, né? Mas eles elegem popularmente. No final do capítulo 2 de Atos, no final do capítulo 4, quando fala da vida da comunidade, tinham tudo em comum. Ora, se tem tudo em comum, não pode haver comum onde há hierarquia. Onde há hierarquia não há comum. Então a igreja tem que fazer uma escolha. Ou nós vamos viver em comunidade, ou nós vamos viver uma hierarquia. Porque uma exclui a outra, né? É por isso, às vezes, que você vê, tá tudo certo, tá tudo no lugar, né? Os cabeções, os cabecinhas, os cabeça menores, etc. Até a ralé lá embaixo, os leigos, né? Desculpem as expressões jocosas, mas é para ridicularizar mesmo esse modelo. Tá tudo no lugar, mas a comunidade não funciona. Claro que não funciona, né? Ela está presa numa estrutura anticristã, numa comunidade, numa estrutura mundana. Então não funciona. Por que a comunidade dos primeiros cristãos funcionava? Porque tinham tudo em comum. Os irmãos davam grande respeito aos apóstolos, mas isso não tem nada a ver com sucessão apostólica, com autoridade apostólica ou com esses novos apóstolos, superapóstolos, pai apóstolos do mundo moderno. Isso apenas quer dizer que eles eram portadores ótimos do testemunho de Jesus. Como não havia Bíblia escrita, eram eles os portadores das palavras de Jesus, os porta-memórias. Eles é que tinham a memória das palavras de Jesus. Então a igreja trazia tudo a eles e eles de volta serviam a igreja distribuindo tudo isso novamente. Fica claro no capítulo 6 de Atos que a demanda de trabalho está crescendo imensamente. E os irmãos vêm aos apóstolos para dizer o seguinte: olha, vocês não estão dando conta de distribuir os bens que nós trazemos a vocês. Os apóstolos imediatamente fazem uma distribuição de funções. E ali parece que surge a carreira, o cargo eclesial do diaconato. Falso. A minha Bíblia mesmo diz isso lá, a eleição dos diáconos. Falso. O texto não fala nada em diácono. O texto apenas apenas retrata os discípulos, os apóstolos, dizendo: escolhei dentre vós 7 homens. Acho até que o número 7 ali pode ter sido simbólico. 7 homens, e nós dividiremos com eles esse trabalho. Isso é desapego de centralização de poder, né? Uma pessoa pode estar na sua igreja sobrecarregada, não tem tempo para nada, agenda não sei o quê, trocentos projetos e tal. Mas é porque ele quer isto. É porque ele não pode descentralizar as funções. A sua fonte de autoridade depende de ele ser um homem ou uma mulher sobrecarregado. Os apóstolos não.
Eles falam, nós nos manteremos naquele que é a nossa função, naquela que é a nossa função principal, né? Que nós temos que exercer esta servitude, é a palavra usada lá, esta diaconia da palavra. Então escolham pessoas que cuidem disso. Já era uma comunidade que tinha condições de reproduzir o testemunho de Jesus. Jesus distribuiu o pão. Vocês já aprenderam com Jesus? Então vão vocês agora e distribuam o pão. Na sequência, em Atos 7 e 8, vocês veem, por exemplo, Estevão agindo livremente. Quem lhe autorizou a anunciar o evangelho? Quem lhe autorizou a discutir com as autoridades? Ele está livremente. Inclusive, a ação de Estevão vai trazer implicações para a igreja toda, né? E em nenhum momento você vê os apóstolos chamando Estevão dizendo assim, você não tem a unção do apostolado, você não tem... Não, Estevão, com a sua radicalidade ministerial, acaba suscitando a primeira grande perseguição dos apóstolos em Jerusalém. E a igreja vai nessa onda, né? Sem procurar erguer estruturas de autopreservação. Ela entende que o Espírito Santo a está impelindo e ela prossegue, né? Filipe é a mesma coisa. Filipe vai para Samaria, prega o evangelho lá e tal, pessoas se convertem, os apóstolos vão lá, daí você pensa assim, mas viu, eles foram lá para receber a unção dos apóstolos. Não, não é por isso. Os apóstolos foram lá porque naquela época o evangelho era apenas verbal, era apenas oral. E a presença em Samaria das próprias testemunhas oculares, testemunhas ótimas, privilegiadas, do testemunho de Jesus significava dizer, este é o caminho de Jesus aberto aos samaritanos. Lembra que em Atos 1:8 Jesus fala, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria? Está aí o Filipe lá, indo para Samaria. Em Atos capítulo 11, muito bacana aqui, um bom exemplo. O primeiro Papa, né, para alguns cristãos, né, para os outros não cristãos não católicos, apenas o apóstolo principal, porta-voz do grupo e tal, né? Mas em Atos 11, Pedro está respondendo à comunidade de Jerusalém com que direito, com que liberdade ele foi anunciar o evangelho a um militar romano. Ora, os romanos eram não apenas estrangeiros imundos, de acordo com a lei de Moisés, mas também eram os bolsominions da época, né? Eram os inimigos, aqueles odiosos, né? E a igreja de Jerusalém chama Pedro à explicação. Pedro poderia ter dito, quem vocês acham que são? Né? Eu sou o líder do colégio apostólico, eu não tenho que prestar contas a ninguém, eu só ouço o Espírito Santo. Não. Atos capítulo 11, quer ver? Do versículo 1 ao 18. 18 versículos, Pedro usa para explicar pacientemente os eventos do capítulo 10. E quando os irmãos ouvem o relato de Pedro, eles dão graças a Deus, dizendo que bom, o Espírito Santo também chegou aos romanos, né? E todos agora são integrados nessa igreja horizontal de Jesus, né? Esses romanos vão ser cristãos iguais a nós, né? Surge então na igreja uma discussão, né? Que vai ser resolvida em Atos 15 num concílio. Ora, esse concílio de Jerusalém não é como os outros concílios da igreja hierárquica, né? Na igreja hierárquica, quem fala são apenas os ungidos. No primeiro concílio da igreja, talvez para nos dizer como é que se faz um concílio, todos podem participar, todos estão presentes, todos assistem todas as falas, todos têm direito a falar e a representar. Até que um deles, então, sintetiza tudo isso num documento escrito, e quem sintetiza é Tiago. Não o Tiago apóstolo, não o Tiago menor, mas o Tiago
irmão de Jesus. Ou seja, o poder apostólico já não governa a igreja. Para quem gosta, adora falar em governo da igreja, né? O Atos 15 demonstra que quem sintetiza isso, quem dá a palavra final, é um ancião, Tiago, né? Tiago que dá a palavra final no documento, e o documento circula por todas as igrejas, né? Mas não resolve a questão no seu sentido último, né? Não resolve a questão em sentido pleno. As discussões de Atos 15, elas vão para todas as igrejas como uma resolução da igreja, né, reunida em Jerusalém, mas isso não tem o peso de um documento apostólico, de um documento papal, de um documento cardinalício ou etc., episcopal, né? Ele apenas é um esclarecimento, né? Porque esses problemas vão se arrastar pela igreja ao longo das décadas, né? E depois vão se tornar perigos maiores ainda. Em Atos 14, 23, Paulo fala que naquelas igrejas novas que ele e Barnabé implantaram, as igrejas elegeram representantes, né? Elegem anciãos, que a Bíblia chama de presbíteros, né? Mas o presbítero não tem nada aquilo a ver, não tem nada a ver com o presbítero da igreja hierárquica. O presbítero da igreja de Atos é apenas alguém a quem a igreja, por meio de quem a igreja se comunicaria com os outros irmãos, porque a igreja precisava nessa época constantemente balizar, né, as dúvidas, as questões e tal, porque elas não tinham nenhum documento escrito. Um outro texto que eu vou chamar a atenção aqui, antes de chegar em Paulo, quero dar um exemplo bom em Paulo. Aliás, bom no sentido ótimo, né? Tem todas as características para a gente analisar. Em Atos 20, Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. Mas como ele não pode ir a Éfeso, porque ele corre risco, o que ele faz? Ele chama representantes da igreja de Éfeso para encontrá-lo no porto, né? Se não me engano, Troade, não tenho certeza, depois vejam lá. E ele reúne esse povo, e ele poderia, se fosse um líder nosso hoje, um cabeça, um ungido da igreja hierárquica, né, o papo seria outro. Mas como se trata de um irmão igual, que se coloca como igual, né, para que os outros cresçam e ele tenha prazer no crescimento dos outros, a palavra dele é no seguinte: meus irmãos, eu lhes anunciei tudo. Colocar tudo que Deus te deu à disposição do outro é abrir mão do poder. Eu conheço muitos pastores que não ensinam tudo, porque se ensinassem tudo, acham eles que perderiam o poder, a autoridade, né? Conheço pastores que são também professores, né? Na faculdade, tratam os alunos de uma forma, como se fosse uma elite privilegiada da igreja, né? Na igreja, ministram qualquer coisa, porque leigo é tudo a mesma coisa, leigo não precisa ter muito conhecimento, né? Paulo está dizendo aqui que, como testemunha privilegiada de Jesus Cristo, ele fala: o que eu sei, não aprendi de homem algum, recebi de Jesus Cristo, subi a Jerusalém, conferi com os irmãos que estavam lá antes de mim, né? E lhes ensinei tudo. Pensem nisso. Se vocês estão dispostos a dar tudo que sabem para os seus irmãos, para os seus iguais na comunidade, né? Paulo exorta-os a cuidarem de si mesmos, ou seja, no versículo 28, no capítulo 20, versículo 28, ele exorta os irmãos a cuidarem de si mesmos, e cuidando de si mesmos, cuidarem dos outros. Isso tem um princípio de ministério, e a palavra ministério significa diaconia, significa servitude, apesar de que na igreja hierárquica, ministério significa uma coisa chique, importante. Quem tem ministério sobe na escadinha do poder.
quem não tem ministério ou tem ministério relis, né, desce na escadinha do poder. Na Bíblia, quando se fala de ministério, a palavra original é diaconia. Diaconia, cuja tradução eu estou propondo como servitude, que é o caminho de Jesus. Então, Paulo está dizendo o seguinte: cuidem de vocês. E cuidando de vocês, cuidem dos outros. Ou seja, vocês vão cuidar dos outros não porque estão um degrau acima, mas porque estão se comprometendo a cumprir o que ensinam. Se tem uma coisa fundamental para nos manter na plataforma, eu digo plataforma para dizer que é plana, né? As pessoas não falam de terra plana, então, a igreja é plana, né? A igreja é plana, né? Ela não é piramidal, ela é plana. Se tem um modo que nos mantém obrigatoriamente presos na igreja plana, é assumir o compromisso de ser modelo, exemplo, né? Como Paulo, meus irmãos, assim como vocês me veem fazendo, assim também façam, né? Ora, nós podemos imitar nossos cabeças, nossos ungidos? Pensem bem. Na maioria das vezes você nem os conhece, nem sabe como vivem. Seus pastores e pastoras oram? Seus pastores e pastoras pedem perdão? Seus pastores e pastoras estudam as Escrituras mesmo ou pensam que já sabem tudo? Né? Eu digo isso, irmãos, com muito temor, porque já estive em quase todas as posições da igreja hierárquica. Né? Se não tive em posições mais altas, foi porque eu não quis, mas eu fui convidado para. Né? Então, eu sei por experiência, e você pode saber por mera projeção, caso não seja o seu exemplo, que a elevação de uma pessoa acima das outras a protege, funciona como um escudo para que ela se sinta desobrigada de cumprir aquilo que ela ensina. É como se a sua posição superior lhe garantisse uma santidade, uma honestidade, uma transparência automática. Ora, esse é um engano diabólico. Por isso é que nós não podemos dizer mais, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que nós não podemos invocar o poder do exemplo, porque a hierarquia desobriga do exemplo. Agora, se você desce na plataforma dos leigos, da qual ninguém está autorizado a se elevar, e você pastoreia, e por pastoreio não pense no cargo, pense na função de cuidar, você é obrigado a ser exemplo. Um exemplo bobinho, né? Eu não era fã de saladas. Eu nunca fui fã, né? Se minha mãe insistisse muito e tal, talvez eu comece. A Irene, minha esposa submissa, que estava aqui no início da aula, e eu mandei ela sentar ali, brincadeira. Daqui a pouco ela me joga o notebook aqui na cabeça. A Irene já tem outra cultura, ela adora saladas e frutas. Aí nós tivemos nosso filho, né? Que exemplo ele vai seguir? O da mamãe, que come saladas e frutas, ou o do papai, né? Este dever de ser exemplo para o meu filho, né, me conscientizou da necessidade de reeducar meus hábitos alimentares. Né? E então nós podemos criar nosso filho com saúde, com boa alimentação. Então percebam isso, né? Se eu exercesse uma autoridade em casa, do tipo, faça o que eu digo e faça o que eu mando e não o que eu faço, né? Eu já estaria cometendo um abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade é consequência direta da hierarquia. Eu desafio os irmãos a se oferecerem como exemplo e como modelo para as pessoas, né?
a abandonarem essa desculpa esfarrapada do não olha para mim não que eu sou falho, olha para Jesus, né? Porque isso é antibíblico, né? E assumir o compromisso de praticar o evangelho. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, cuidando dos outros, cuidem da igreja de Deus. A igreja não é sua. Os membros não são seus. Os irmãos, as ovelhas, entre aspas, não são suas. Os membros, os discípulos não são seus. Os filhos não são seus. E ele fala aqui uma frase muito forte para fazer todos nós tremermos na base. Ele diz o seguinte: a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, advertindo severamente a esses irmãos: olhem o que vocês vão fazer. Olhem bem o que vocês vão fazer. Porque aqueles irmãos que se reúnem nas casas de vocês, nas igrejas lares, igrejas domésticas de Éfeso, pertencem a Cristo. E não foram compradas por prata ou ouro, como vai dizer Pedro lá no primeiro capítulo, versículos 17, 18, por aí. Ele não vai dizer prata ou ouro, ele vai dizer pelo seu precioso sangue. Isso deveria nos fazer tremer, né? E não correr para subir mais um degrau, porque então nós somos importantes dentro da igreja. Na sequência, a partir do versículo 29, Paulo adverte esses irmãos de Éfeso, dizendo: eu sei que depois da minha partida virão falsos mestres, virão lobos devoradores que penetrarão no rebanho e não terão misericórdia do rebanho. Na sequência, ele deveria obrigatoriamente erguer muralhas, erguer hierarquia, dizer quem manda em quem. A melhor forma de se proteger contra o perigo é criar estruturas rígidas internamente. É isso que a igreja vai fazer depois. O que Paulo fala? Apeguem-se ao modelo que vocês viram em mim. Apeguem-se àquilo que vocês ouviram desde o princípio. E Deus estará com vocês. E então despede-se desses irmãos, sabendo que lobos devoradores viriam, mas que a única proteção que eles teriam era o modelo de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. Eu estarei com vocês. Eu lhes darei orientação sobre como agir. Esta primeira igreja, lembra que eu estou invocando o exemplo da primeira igreja. A primeira igreja não pensou como vai pensar depois a igreja do século 2, 3, 4 e bolinha. Ela pensou que agarrar-se à tradição de Jesus era proteção suficiente contra o desvio. As igrejas dos séculos posteriores julgaram mal. Elas julgaram que deveriam imitar o império. O império tinha a cadeia de autoridade. Ela também adotou as armas do império, as estruturas do império, para enfrentar o império. Resultado, se tornou igual ao império, né? Não tem meio termo. Não tem meio termo. Né? Ou nós seguimos a tradição de Jesus, nos reconvertemos a ela, ou então nós estamos condenados a imitar aquilo mesmo a que nos opomos. Vou repetir. Estamos condenados a imitar aquele a quem nos opomos. Nós nos tornamos iguais aos nossos adversários, aos nossos oponentes. Só tem uma forma de romper isso. Reconversão ao modelo de Jesus. Né? Em qualquer momento da nossa caminhada cristã, fala: Senhor, tenho entendido errado isso, tenho me deixado absorver, assimilar por esse modelo que o Senhor enfrentou, né? Mas eu quero me reconverter ao modelo de Jesus Cristo. E se as pessoas disserem: cara, isso não funciona, você está ferrado, as pessoas vão... Eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu estou nesse processo, agora não estou falando como exemplo, eu, Eliseu, né? Estou me sentindo cada vez mais, né,
interpelado pelo modelo de Jesus e pelas pessoas que eu tenho conhecido, inclusive algumas das quais, né, especificamente que nos ouvem agora, que eu estou vendo aí os nomes, que eu tenho olhado, aqui tem o modelo de Jesus, aqui tem o modelo de Jesus, né? Se cada um de nós olharmos a nossa igreja como, aqui eu vou usar uma frase do Gandhi, né? O Gandhi fala assim, o Gandhi, estou citando ele porque ele é um praticante da desobediência, né? Civil, famoso, né? Clássico. O Gandhi fala assim, seja você a mudança que o mundo deseja. Seja você a mudança que o mundo deseja. Né? Eu poderia parafrasear Gandhi dizendo, seja você a mudança que a igreja precisa, a mudança que Jesus quer operar na sua igreja. Né? Seja como Deus quer que seja. Né? Eu tenho certeza que as pessoas verão algo novo e esta prática, ainda que penosa, ainda que você padeça perseguições dos lobos que estão no meio das ovelhas, do joio que está no meio do trigo, você salvará muitas ovelhas e salvará muito trigo, né? Que não morrerá. Um outro ato, depois vocês vejam essas referências e tal, ou então perguntem ali para a Irene, ela vai colocando e tal. Um outro dado importante é o seguinte, Paulo escreve, se não me falha a memória, 13 epístolas eclesiais, epístolas dirigidas às igrejas. Em nenhuma delas, acho que uma talvez, discretamente, ele menciona líderes no cabeçalho. Quase todas as epístolas de Paulo ele fala aos santos das igrejas de Deus que estão em Corinto, aos irmãos das igrejas que estão em Roma, aos santos que estão em Tessalônica, né? Os irmãos que estão em, qual é a cidade lá que ele fala, Hierápolis, né? Que ele fala, olha, eu não tive em Hierápolis, mas peguem a carta de Colossenses e manda lá para Hierápolis e tal, não sei o quê. Lá no final da epístola, eventualmente, Paulo fala assim, saúda aí o meu companheiro, companheiro, o meu cooperador, né? Saúde aí, meu irmão. Respeitem esses irmãos que carregam o peso maior no meio de vocês, né? Respeitem eles, cuidem deles, para que eles possam cumprir este serviço mais pesado, né? Eles arriscam muito mais a cabeça por vocês, né? Guiando vocês com o risco da própria vida, né? Então, sejam assim. Mas as instruções de Paulo vão para a igreja como um todo. Paulo exorta famílias, maridos, mulheres, trabalhadores, pais, filhos, cidadãos, né? Todos, né? Diretamente, ele coloca seu ministério em contato direto com a igreja. Ora, como nós hoje nos dirigiríamos a uma igreja hierárquica, senão mencionando, nominando e saudando toda a sua cúpula, né? Quem de nós dirigiria uma carta à igreja hoje, né? A ralé, desculpa a expressão, a ralé, né? Os leigos, aqueles figurantes, sabe figurante? Num filme tem o protagonista, o antagonista e os figurantes. Os leigos são figurantes. É claro que eles gostam disso, né? A maioria está muito bem acomodadinha, né? De sentar no banco, né? Lustrar o banco todos os domingos e ir embora para sua casa e os pastores que se virem, né? Isso está errado, né? E nós temos que mudar essas implicações. Deixe-me dar um exemplo ainda em Gálatas 5. Vou me aproximar agora um pouco mais de Paulo. Em Gálatas 5, Gálatas não é uma cidade, é uma região da atual Turquia. Paulo escreve uma carta circular. Essa carta não circulou apenas nas igrejas de uma determinada cidade da região da Galácia, mas ela circulou não apenas por igrejas de uma cidade,
mas por diversas cidades desta mesma região, a região da Galácia. E ali está tendo um problema que falsos não vamos falar falso ainda. Pastores e mestres desta região estão ensinando de modo divergente daquela tradição que a Igreja de Jerusalém é portadora e Paulo também. Paulo está plenamente autorizado. O evangelho que ele prega, ele fala nesta epístola de Gálatas, ele fala, é tão correto que se eu aparecer no meio de vocês pregando diferente, maldito seja eu, né? E se um anjo do céu pregar diferente do que eu e a Igreja de Jerusalém está pregando, maldito seja. Mas existem agora pastores e mestres e profetas que estão pastoreando igrejas na região da Galácia e estão ensinando de modo diferente. Estão divergindo da tradição de Jesus. E Paulo diz para eles exatamente o seguinte: ó estúpido Gálatas, ó idiotas, quem foi que vos seduziu a se apartarem do caminho do Evangelho, da graça do Evangelho? É a epístola mais rude, mais, digamos, severa do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 5 ele fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneçam, pois, livres e não se submetam a jugo de escravidão. Eles estão falando não dos pagãos, meus irmãos. Ele não está se referindo aos pagãos. Os pagãos não estavam tentando evangelizar cristãos. Os pagãos não se importavam com o que os cristãos adoravam. Os judeus se incomodavam se fosse na sinagoga deles. Se não fosse na sinagoga deles, havia uma certa hostilidade, mas os judeus não perseguiam cristãos. A guerra, o conflito, a discordância, a divergência de autoridade surgiu dentro das igrejas da Galácia. E Paulo está dizendo: não lhes obedeçam. Deus os chamou para a liberdade. Vocês foram chamados à liberdade. E no final da epístola, a questão tinha a ver com circuncisão. Paulo fala: tomara que esses pastores de vocês sejam castrados. Se querem ser circuncidados, então castrem-se de uma vez. É uma epístola muito severa contra o despotismo ministerial. E Paulo está dizendo: não se submetam a eles. Vocês foram chamados à graça, à liberdade. Quem é que está pondo de novo rudimentos aí para vocês? O mesmo que ele fala para os Colossenses, né? Capítulo 2. Ele fala: por que vocês estão se deixando prender por observância de luas novas, de festas, de usos, de costumes e tal? Quem foi que fez isso no meio de vocês? Ora, se Cristo libertou vocês, por que vocês estão se deixando amarrar novamente? E essa pergunta, eu coloco ela aqui de novo. Eu a coloco aqui novamente. Se nós cristãos fomos chamados a novas relações, a relações de fraternidade, de plena liberdade, e convocados a colocar toda essa liberdade a serviço de Deus, na vida dos irmãos, na vida do mundo, por que é que eu vou me deixar prender embaixo de estruturas que não promovem o reino de Deus? Ou essas estruturas estão promovendo o reino de Deus? Ou essas estruturas rígidas estão promovendo o reino de Cristo? Elas estão promovendo seus próprios reinos. Lógico, porque essa estrutura não é do reino de Deus, é do reino do mundo. Então, cada um constrói seu impériozinho particular, né? Não tem outra saída. Colocou a estrutura errada, ela vai produzir aquilo que lhe é próprio. Nós não temos outra saída a não ser
revisitarmos o caminho de Jesus e a dinâmica da igreja. Queria colocar aqui, eu já vou parar agora às 11, queria só colocar aqui 2 casos de Paulo. Eu falei que Paulo é o exemplo ótimo, né? Então eu quero colocar o seguinte princípio, um princípio dividido em 2 partes, uma negativa e uma positiva, ok? O princípio é o seguinte: não dominar. Recuse dominar. Primeiro tem que reconhecer no seu coração o ímpeto para o domínio, que nós temos uma inclinação para exercer autoridade e não para obedecer à autoridade, né? Peça a Deus para mostrar isso no coração, né? Então, não dominar sobre ninguém, não exercer controle sobre ninguém. E a outra parte a parte B desse mesmo princípio é não ser dominado por ninguém. Então, não dominar, não ser dominado. O outro aspecto desse princípio é servir e não ser servido. Então, vou repetir. Não dominar, não ser dominado. Coloque isso como uma baliza para seguir Jesus Cristo. Não domine ninguém. Não exerça controle sobre ninguém. E não seja dominado por ninguém. Ninguém controla a sua vida, né? E a parte positiva, né, do servir é servir sempre e não ser servido. Não busque ser servido. Não busque lugares privilegiados em que outras pessoas têm que servi-lo de alguma forma, mas sirva-as. Sirva-as e não seja servido por elas. Isso vale para todas as esferas sociais. Igreja, casamento, criação de filhos, professor em sala de aula. Este é o caminho de Jesus. Eu acho que dá certo. O exemplo de Paulo para isso é o seguinte: Paulo não era dominado por ninguém. Vou citar Gálatas 1:10, quando ele fala assim: quando a vontade de Deus entra em conflito com a vontade dos homens, ele fala assim: eu digo isso porque não viso agradar a homens, porque se eu visasse agradar aos homens, às pessoas, não poderia ser servo de Cristo. Submeter-se a senhorios humanos corrompe o nosso serviço a Cristo, compromete nosso serviço a Cristo. Portanto, escolha servir a Cristo e servir as pessoas naquilo que corresponder ao serviço a Cristo, né? Outro texto que ele fala em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, ele fala o seguinte: assim falamos, não para que agrademos a homens, mas a Deus, que prova os corações. Arrogante esse Paulo, né? Não se submete à autoridade espiritual sobre ele, né? Sucessão apostólica e etc., e unção, etc. Ele fala submetido a Cristo, comprometido com Cristo, com o meu corpo. Lá em Atos 20 ele fala: em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra a diaconia que Jesus Cristo me deu. Então, um homem que deu-se completamente a Cristo não pode agora sujeitar-se a agradar aos homens no que diverge de Cristo. Porque se fizer isso, entra em choque com um serviço radical a Jesus Cristo. Então perceba, Paulo não é um rebelde. Paulo é um escravo de Jesus Cristo. Perdeu-se completamente para Jesus Cristo. E isso implica em opor a homens. Qual homens você acha que ele está falando aqui? Os homens do império? Os homens da sinagoga? Não. Leia lá o contexto. Os homens da igreja, né? Os líderes da igreja.
Em Gálatas capítulo 2, versículo 5, olha que maravilha isso. Não me sujeitei a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho não fosse comprometida. Estou lendo com as minhas palavras, obviamente. Lembra de Gálatas e os pastores e líderes e mestres e profetas de Gálatas que estavam tentando fazer um sincretismo entre cristianismo e judaísmo? Ele falou, quando eles tentaram cercear nossa liberdade, Gálatas 2:5, nós os resistimos e não submetemos a ele nem por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho fosse, como ele fala, permanecesse entre vós. Na sequência ele vai falar, olha, eu subi a Jerusalém para submeter meu ministério aos irmãos que estavam lá antes de mim. Mas quando Pedro veio aqui em Antioquia, com dissimulação, eu lhe resisti cara a cara em público. Por quê? Porque estava comprometendo o Evangelho de Jesus Cristo. E ele se fez repreensível, e eu o repreendi. Uma igreja que pratica esses princípios é uma igreja em que todos têm voz, e ninguém está acima do questionamento. Você pode ser questionado por qualquer um, e você também pode questionar qualquer um no temor de Cristo. Paulo não dominava ninguém. Vou citar aqui o exemplo de Apolo, 1 Coríntios 16:12, quando ele fala assim, insisti com Apolo para ir visitar vocês, irmãos, aí em Corinto. Ele, todavia, não quis ir. Irá quando lhe aprouver. Que maravilha, né? Não tem nada de rebelião, autoridade espiritual sobre a sua vida, nada, nada, nada. Dois irmãos conversando, né? Paulo, muito mais velho do que Apolo, muito mais experiente, Apolo, um mestre, porém novo, né? Discipulado por Priscila e Áquila, né? Paulo falou assim, meu amigo, seria muito bom que você voltasse em Corinto, a igreja precisa, né? E Apolo diz, não, Paulo, eu tenho outros planos, não vou agora. Né? Estou orando a respeito de uma nova oportunidade. E Paulo escreve isso para Corinto sem censurar Apolo de forma nenhuma. Eu insisti com ele para ir. E conhecendo Paulo, você pode imaginar como ele insistiu. Né? Mas ele não quis ir de jeito nenhum. Irá quando lhe aprouver. Um outro exemplo, Filipenses 3:15. Todos nós que alcançamos a maturidade, podemos ver as coisas dessa forma, devemos ver as coisas dessa forma. Mas se vocês discordam em alguma coisa, se em alguma coisa vocês pensam diferente, obedeçam-me porque eu sou autoridade espiritual na vida de vocês. Não disse nada disso. Ele disse, Deus lhes esclarecerá. Ora, perguntem ao Senhor da igreja. O Senhor lhes esclarecerá. Aos Romanos, capítulo 14, versículo 5, ele fala, olha, nessas questões que Jesus não deixou palavra específica, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Isso significa autonomia da consciência, objeção de consciência. Pesquise esse termo na internet. Objeção de consciência. Né? Normalmente vai estar relacionado ao Estado. Como eu estou tratando dentro da igreja, eu incentivo os irmãos a estudarem essa questão da objeção da consciência. E por meio dela eu estou propondo que qualquer irmão que receba uma orientação de caráter duvidoso, não claro nas Escrituras, não cristalino, possa dizer, meu irmão, minha consciência não permite. Vamos supor que tua igreja resolva pagar um mega salário para o teu supremo pastor. Você pode dizer, minha consciência não permite. Objeção de consciência, minha consciência não permite. Vamos supor que a sua igreja resolva fazer uma mega ultra reforma para o conforto e etc, etc, porque Deus merece o melhor. Você pode perfeitamente dizer, eu não decidi, fiz um juramento a Deus de não investir nesse tipo de
proposição. Ah, mas a igreja toda decidiu. Pois é, mas a minha consciência não permite, e em questões dessa natureza, até o Estado me permite seguir a consciência. Né? Não vou fazer. E por aí afora. Né? Bom, então falei o exemplo de Paulo, que não era dominado por ninguém, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo, né? E pelo serviço a Jesus Cristo, e que também não dominava ninguém. Então aí está o princípio que eu coloquei: não seja dominado por ninguém, não domine ninguém. Né? Vamos lá, desculpa, eu tive que correr para chegar nesse ponto aqui, agora já passei assim o grosso, né, o material que eu pretendia propor nessa aula. Vamos lá, as participações. Vou ler 2 comentários, do Bebeto Araújo e da beleza. Vera Siqueira. Ótimos. Do Bebeto: palavras de Jesus que quase não são lembradas nas comunidades de fé dos nossos dias. Não será assim entre vocês. Perfeito. Os discípulos teriam que fazer uma escolha, o trono ou a cruz. Exatamente. A Vera disse assim: os altos cargos nas igrejas não servem para elevar a responsabilidade com a servitude de quem os ocupa, mas para elevar os seus egos. Nomear bons dizimistas para cargos de importância na igreja é muitas vezes desencaminhá-los do evangelho pelo fomento do orgulho e vaidade em corações que deveriam aprender apenas a servir. Com poucas exceções, pois a porta é estreita, as igrejas criam pequenos diabos. E falo isso com profunda tristeza e indignação. Feito. É isso, irmãos, né? Tanto Bebeto como Vera, né? Muito bem lembrado. Não será assim entre vós. Categórico. Não será assim entre vós. Pelo contrário, né? E a Vera citando esses exemplos. Irmãos, uma coisa que eu acho que a Vera falou no início da fala dela, não tem meio termo. Ou nós aderimos profundamente a Jesus Cristo, né? Nós botamos o pé nessa estrada de Jesus Cristo que é sui generis para os governos do mundo. É o contrário do mundo, pelo contrário, né? Ou nós estamos trabalhando para o reino de Satã e impedindo o avanço do reino de Deus. É nessa questão que eu estou desafiando os irmãos, assim como eu mesmo estou sendo desafiado por essas palavras de Jesus que o Bebeto nos lembrou. Estou propondo aos irmãos o seguinte: uma submissão profunda a Cristo, porque há oposição a Cristo aqui dentro. Aqui dentro há vestígios do império de Satã. Não fique chocado. O apóstolo Pedro cogitava coisas dos homens. E Jesus falou: não são pensamentos de Deus, são pensamentos de Satã. Há oposição, há potencialidade no nosso coração para erguer um império eclesial. O povo de Deus deve individualmente, não por denominação, não por congregação, individualmente, responder ao caminho de Cristo. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. E fazer um voto radical de agradar a Deus, de buscar a vontade de Deus. Agradar a Deus significa fazer a vontade de Deus. E correr o risco de confrontar-se com aqueles que estão desviados, né? Com as pedras de tropeço que serão colocadas no meio de nós. Eu estou falando isso também com muita tristeza, porque esse esquema, essa estrutura que está importada para dentro da igreja, traficada para dentro da igreja, tem embaraçado o avanço do reino, a manifestação do reino, tem destruído ministérios, tem destruído pessoas. Todos nós conhecemos um ou outro profundamente ferido, decepcionado, adoecido, enlouquecido, porque foi violentamente destruído por um déspota de dentro da igreja.
ou por concorrência, ou por ciúme, ou por carreirismo, ou por abuso de autoridade, seja o que for, né? Quando eu citei a frase de Gandhi, ela pode ser entendida assim: trate sua igreja como aquela que Jesus comprou com seu próprio sangue. Ignore a parafernália que a igreja criou. Enxergue dentro da sua comunidade o povo de Jesus e sirva-os. Sirva a Cristo neles. Eles jamais serão seus senhores, mas você será servo de Cristo para eles, né? O resultado desta vivência da tradição de Jesus é uma comunidade de iguais, né? Porque se você que está em posição de hierárquica desce a plataforma, né, ao plano, e você eleva todos ao mesmo plano, ninguém é senhor de ninguém. Todos são servos, né? Porque não há mais primeiro e último. Todos são servos, né? Os mais baixos na hierarquia são agora elevados ao status de pleno cidadão do corpo de Cristo, pleno cidadão do reino de Deus, né? E você tem como resultado uma comunidade orgânica, comunidade em que Cristo pode se manifestar plenamente. No outro lado, nesse caso que a Vera mencionou, o que você tem? Né? Déspotas e déspotas. Porque o poder, irmãos, não se enganem, o poder o poder do mundo, o poder como nós o conhecemos, ele tem que se organizar hierarquicamente, né? Eu obedeço ordens de cima, desde que eu possa mandar nos que estão de baixo, né? Você pode, eu brinco aqui com a Irene dizendo, se 3 pessoas caírem num buraco fundo, dali meia hora, um governa sobre os outros 2. Né? Eles já montaram uma hierarquia. Os 3 estão ferrados lá, mas um já governa sobre o outro. Né? Então, nós aceitamos esse jogo do poder desde que eu não esteja no fim da linha. Se eu estiver no fim da linha, eu vou enxergar dentro da minha igreja quais são os caminhos do poder. Eu vou descobrir que se eu me aproximar desse irmão, o meu caminho para o topo é mais rápido. Se você voltar naquela igreja 2 anos depois, você vai ver, opa, o cara estava aqui embaixo, já está aqui, já está aqui, já está aqui. Daqui a pouco, ele é um candidato a supremo. Né? Essa jogada é mortal. Né? Que bom quando a gente volta a visitar uma igreja e vê os irmãos servindo da mesma forma. Né? São idosos, mas estão lá cheios da graça, né? Cheios da graça, cheios da compaixão, ainda agindo, ainda servindo, ainda abençoando, ainda dando palavras de consolo, de exemplo. Né? Pode ver que os exemplos, quando você enxerga o corpo de Cristo, os exemplos às vezes não estão no púlpito. Né? Toda igreja tem uma reserva de Jesus, tem um remanescente de Jesus. Né? É eles que compõem o corpo de Cristo. Não é nosso papel fazer separação de nada com nada. É nosso papel nos comprometermos com o corpo de Cristo e resistirmos a quem resiste a Cristo. Né? E se houver dúvida, bom, busquemos conselho, busquemos a palavra de Deus, busquemos em oração. Né? Tenho certeza que o Espírito Santo estará interessado em preservar a paz, né? A paz. Né? Mas os déspotas serão enfrentados. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não, mas eu tenho tá. uma. Eu acho que eu queria ver um exemplo bem prático, porque podem surgir algumas perguntas na prática, como isso pode ser feito? Você ter seus princípios gerais, né, de como enfrentar. Mas deixa eu tentar citar um exemplo prático. Vamos dizer, eu sou dizimista e dou contribuições além dos meus dízimos e tudo, né? Conforme eu acho que eu devo fazer, que é bíblico e tal.
E de repente eu percebo que o dízimo não está sendo usado de uma maneira apropriada, de acordo com as escrituras, né? Não só a minha opinião, mas claro. para altos salários de pastores, para manter alguns luxos na igreja. E eu percebo que a igreja na área da diaconia não está, na área social, não está fazendo muitas coisas e tudo. Como eu devo reagir? Porque eu tô perguntando isso porque a maioria das pessoas, eu vejo elas dizerem assim, eu dou o dízimo na igreja, o resto não é comigo, eu estou fazendo a minha parte. Se eles não destinarem de maneira correta esse dízimo, eu já fiz a minha parte, vai ser problema deles com Deus. Essa atitude é correta? O que você pensa sobre isso? Como que eu posso praticar essa desobediência quando eu vejo essas coisas erradas? E de uma maneira que não vire fofoca, porque teve alguém na outra aula que falou assim, às vezes essa desobediência eclesial, ela se mostra, se manifesta de uma maneira errada, ela vira fofoca. Eu não concordo com o outro, mas não é uma coisa pública, né? De uma maneira que as pessoas falam, não, ele não está fazendo porque ele acha que não está de acordo com a palavra de Deus. O assunto é um exemplo prático e espinhoso, né? Até seria legal, né? Quem sabe o ano que vem, se Deus permitir, ministrar um curso sobre teologia da generosidade. Eu já publiquei no meu Facebook 2 vezes, mas acho que valeria a pena fazer um curso sobre isso. Veja, a desobediência civil, como eu disse, a desobediência eclesial, como eu disse no início, a civil também, mas especificamente a desobediência eclesial, ela é uma forma de resistência. Ela é, digamos, a forma extrema de manifestar discordância e ela é, por definição, pública, né? Antes de chegar a ela, uma comunidade saudável, ou mesmo que ela não seja saudável, vamos supor que você conviva numa igreja em que quem é quem manda e quem obedece, está muito bem definida. A pirâmide está muito clara, né? Você sabe quem manda em quem e qual é a cadeia de autoridade daquela comunidade. Beleza. Você pode se relacionar com ela praticando aquilo que você crê de acordo com essas explicações que eu estou dando. Corpo de Cristo. Cristo é o único Senhor da igreja. É o único que manda. É o único que comanda a igreja. A igreja tem o direito, a igreja toda tem o direito de compreender as palavras de Jesus. Mas caso haja divergência, deve haver canais de comunicação. Isso evitaria curar ou atenuar o problema da fofoca, ou pelo menos isolar, então, a fofoca própria, ou seja, aquela coisa que é fofoca mesmo, né? Mesmo numa igreja democrática, etc., etc., tem pessoas que gostam da fofoca e querem a fofoca. Elas não vão usar os canais abertos daquela congregação. Agora, quando a comunidade não tem canais abertos, em que você se sente cerceado, constrangido a não manifestar sua opinião, ou até mesmo impedido, ameaçado por manifestar sua opinião, tem outras formas de manifestar resistência, né? A resistência é uma delas, uma resistência particular que pode ser até não pública, né? Tipo, não, a objeção de consciência, por exemplo, né? Vou usar esse termo porque ele é um termo fácil de pesquisar. A objeção de consciência, ela é individual e não necessariamente pública. Ela pode se tornar pública na medida em que ela confronta, em que ela diverge do senso comum da comunidade, né? Por exemplo, se toda uma comunidade acredita desse jeito que a Irene está dizendo, não, nós fomos ensinados a não questionar nada, quem está lá em cima lidando com o dinheiro é ungido para isso, é responsabilidade dele com Deus, eu não tenho direito de questionar, né?
Se você participa numa comunidade em que o líder ensina isso e as ovelhas, né, praticam isso, você pode, com sua consciência esclarecida pela palavra de Deus, negar adesão. Né? Negar adesão. Por exemplo, vou dar exemplo de uma igreja batista, porque são as igrejas mais democráticas, as igrejas tradicionais. Se você pesquisar os batistas históricos, ou melhor, os históricos batistas, não, brincadeira. Se você pesquisar as origens do modelo batista, você vai ver que a ideia motricial, quer dizer, a ideia central do batistismo, né, era a preservação da consciência do irmão. Então nós temos, digamos assim, para ser simples, duas ordens de instruções como cristão. Nós temos as palavras puras e diretas de Jesus Cristo. Né? Nós temos ordens de Jesus Cristo. Né? Contra essas ordens, ninguém pode dar um pio, ninguém pode abrir o bico. Né? Estamos todos sob o mandamento. Né? Então, cumprir o mandamento é obedecer a Jesus Cristo. Agora, nós temos um conjunto de situações para as quais nós não temos palavras claras e diretas de Jesus Cristo. Nós vamos ter que abstrair de palavras análogas, de casos análogos, quem sabe até da tradição da igreja, uma orientação para agir. Nesses casos de consciência, ninguém pode impor sua decisão sobre outros. Né? Se eu puder alegar objeção de consciência, não é assim que eu entendo em Cristo. Eu estou buscando esclarecimento sobre isso. Me dói divergir da igreja. A divergência é sempre dolorosa. Né? É sempre dolorosa. Pensa num conflito, por exemplo, entre marido e mulher, entre pai e filho. É sempre doloroso, mas às vezes é inevitável, né? Para preservar a consciência do indivíduo. Né? Então, nesses casos, você pode alegar objeção de consciência. Né? Agora, se você fizer isso por má fé, problema teu. Né? Você responde pela tua consciência, quer agindo bem, quer agindo errado. Né? Se você fizer mau uso da objeção de consciência, tipo, eu não gosto disso, minha vontade não foi seguida, eu que estava certo, então eu não quero, não vou, não quero brincar mais. Eu já falei desde o começo. Essa aula é para quem serve a Cristo. E serve a Cristo na comunidade, amando a comunidade que Jesus comprou com seu próprio sangue, sofrendo por ela, sofrendo pela comunidade. E para cumprir os propósitos de Deus na comunidade, é necessário, às vezes, desagradar. Essa objeção de consciência, no caso que a Irene citou, mas poderia ser em qualquer outro caso de divergência, ela tem que ter seu lugar na comunidade, porque ninguém pode impor uma resolução final e global, né? A unanimidade tem que ser construída por todos, não imposta, né? Não imposta por ninguém. Agora, ela pode se tornar pública. Porque como você é uma pessoa vulnerável na igreja, qualquer pessoa pode te pedir explicações dos seus atos. Alguém pode falar, irmão, estou percebendo que você não aderiu, que você não participa e tal. E você pode falar publicamente para esse irmão, livremente, eu posso te explicar, né? Eu orei sobre isso e eu entendo da parte de Deus assim. Pronto, está criado o problema. Né? Eu me lembro que numa determinada igreja, em que os irmãos recolhiam dízimos e ofertas, os voluntários, né, os dirigentes do culto, chamavam pessoas para passar a sacolinha. E eu falava, me desculpe, não irei, não participo. Né? Muitos nunca perguntaram, simplesmente pensaram, ele não está afim. Para quem perguntou, eu disse claramente qual era o meu posicionamento. É uma maneira de dizer não à forma como a igreja gasta o seu orçamento. Porque o orçamento da igreja não pertence ao ungido.
O orçamento da igreja pertence aos objetivos de Jesus Cristo. Tudo que a igreja produz está vinculada aos objetivos de Jesus Cristo. Então, se a igreja resolve construir um mega ultra power templo, eu prestarei contas disso a Deus. Eu prestarei contas. Eu me sinto pessoalmente, individualmente responsável. Que explicação a cúpula da igreja vai dar? Não sei. Eu não. A Bíblia, Paulo diz, né, que o marido não sabe se ele vai salvar sua mulher, a mulher não sabe se salvará seu marido. Ou seja, nós cuidamos um do outro, mas perante Deus somos indivíduos autônomos. Eu presto contas dos meus atos, a minha esposa presta conta dos atos dela, né? E nós cuidamos um do outro para que nenhum de nós fique enganado a respeito de uma matéria. Mas isso se chama objeção de consciência e qualquer comunidade de Jesus Cristo tem que abrir espaço para a diversidade de entendimento, né? Deixa eu ler aqui um texto, aproveitando essa pergunta. Né? A Irene deu um caso prático, eu respondi, né, com a objeção de consciência. Pesquisem melhor esse tema, mas isso serviria para qualquer caso que não está claro nas Escrituras. Se estiver claro nas Escrituras, se houver, digamos, divergência de interpretação, por exemplo, Jesus deu uma ordem muito severa, tipo, vai, vende os teus bens, dê aos pobres, vem e me segue, né? Opa, peraí, vamos entender isso, né? Sei, São Francisco entendeu isso, literalmente deu no que deu, né? Eu queria colocar aqui uma outra pimenta, a gente está caminhando, puxa vida, estamos caminhando já para o encerramento, mas eu não posso deixar de colocar essa pimenta aqui, que é 1 João 2,20, que ninguém lê, ninguém cita, ninguém ensina. A gente mantém bem escondidinho lá e tal, vai que descobre, né, que João disse isso. João fala assim para os irmãos, olha, João, segundo a história da igreja, é o último dos apóstolos, velho, aquele a quem a igreja deveria tratar como um semideus, porque é o último dos apóstolos que viu nosso Senhor face a face. Última testemunha original do colégio dos apóstolos. E ele lá no capítulo 2, quando está havendo muita divergência entre os irmãos, até pessoas saindo da igreja e tal, ele poderia ter usado a sua plena autoridade de papa. Mas ele fala o seguinte, meus irmãos, meus filhinhos, como ele fala, né? Vocês possuem a unção que vem de Deus, e todos tendes conhecimento. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele vos ensinou. Caramba! Que instrução apostólica! Ele está querendo dizer, não que não deva haver mestres na igreja, mas ao contrário de tudo que essa igreja conhecia, aqui todos são discípulos. E o discípulo que ensina, ensina o discípulo que também ensina, que também aprende, enquanto aquele que ensina também aprende. Vejam que essa pedagogia é ultramoderna, né? Antigamente o professor se colocava como dono do conhecimento, enchendo a cabeça dos alunos que não tinham nada na cabeça. No corpo de Cristo, nós estamos numa pedagogia ultramoderna, em que todos aprendemos do santo. E aqueles que têm a habilidade do Espírito para ensinar, como essa que eu estou fazendo agora, também aprendem com os irmãos. Por quê? Porque eles são ensinados por Deus. Porque o Espírito Santo lhes ensina de dentro. O Espírito Santo lhes dá testemunho, confirmação, levanta suspeitas contra falsos ensinos, né? E que você às vezes é obrigado a calar por uma questão de autoritarismo. O que João está nos dizendo agora é, não, submeta tudo o que você sabe e aprende à comunidade, assim como a comunidade tem que propor a você. Por exemplo, esse ensino que eu estou apresentando nessas aulas estão aí ofertados a vocês. Julguem.
né? Veja, não tem nada nesse curso que seja uma imposição de conhecimento. Eu não estou sacando nenhuma fonte de autoridade, nem intelectual, nem espiritual, nem moral, nem qualquer dessas, né, para impor sobre algumas coisas. Eu tentei fazer isso aqui no começo do curso, mas a Irene me deu um beliscão, vocês não viram. Para impor nada, né, para impor nada sobre ninguém. Bom, estamos indo para o final, diga. A Ivete, doutora Ivete Caribe disse, palavra que mostra claramente como a Igreja de Jesus Cristo deve agir. O Mindu diz assim, a mensagem está repleta de neologismos, estou aguardando seu livro. E a Ildes disse, professor, obrigada por nos abençoar todos os domingos com palavras de encorajamento no momento tão conturbado em que vivemos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não. A Isanira disse assim, mas no caso dos 3 caírem no buraco, não é uma iniciativa espontânea? Aí eu expliquei para ela que você quer dizer que o poder sempre vai levar os homens a dominarem uns sobre os outros, a tentar dominar. Os filmes mostram isso, né? Aquele filme, como é que é? Ensaio da Cegueira, do livro e o filme do José Saramago, sim, mostra isso. Senhor das Moscas mostra isso, né? Onde houver 2 pessoas... Por que os casamentos precisam de um chefe? São só 2 pessoas. O sacerdote do lar. São só 2 pessoas. Para que precisa de um chefe? Mas a gente dá um jeito de impor, né, a cadeia de comando, né? Então, irmãos, nós somos todos corrompidos pela sede de poder e, infelizmente, fizemos isso dentro da igreja. A minha palavra de encerramento dessa aula e desse curso é a seguinte. Permita um exame de consciência. Permita que Deus mostre a sua inclinação para o poder, né? Procure reconhecer o desejo de dominar e renuncie a ele, né? Não são apenas aqueles que estão lá em cima que têm sede de dominar. Os que estão embaixo também têm sede de dominar, né? Então, renuncie a esse desejo. Por outro lado, renuncie a qualquer oportunidade para exercer controle sobre os outros. Isso não significa isentão. Não significa isentão. Tipo, não quero exercer autoridade, não quero e tal. Não. Nós todos estamos, eu e você, vou falar você para a gente entender que eu estou me referindo ao indivíduo. Todos nós estamos sendo convocados àquela palavra de Jesus. Quem quiser. E eu quero dizer para todos nós, queiramos ser servos de Cristo. Porque ser servos de Cristo é o caminho da salvação. É a única forma, e eu vou insistir, única forma de nos salvarmos das disputas de poder. Única forma de nos salvarmos dos senhores humanos e de nós mesmos nos tornarmos déspotas, né? Então, servir a Cristo significa ser liberto dos senhores humanos. Significa ser liberto de ser um senhor humano, né? Significa estar livre para servir. E o caminho do servir, como dizia Martin Luther King, tem espaço para todos. Porque todos podem servir e todos podem servir mais, né? A doutora Ivete aí, que acabou de se manifestar, é um exemplo, né? Como ela consegue se desdobrar em tantas ações de solidariedade, né? Estando já aposentada, podendo usufruir das suas horas tranquilas, podemos fazer o que quer da vida, como nós temos aprendido com a doutora Ivete a servir, né? Ficar perto dela e acompanhar o exemplo dela é se colocar em ação, né? Como se ela tivesse ali abaixada com a bacia, a toalha na mão para servir, e perto dela você tem que servir, o que você vai fazer, né? Então é esse modelo que eu estou dizendo. Ofereça-se para servir a Cristo. Lembre-se que servir qualquer outra pessoa não a torna sua senhora, não o torna seu senhor.
porque nós só temos um Senhor, né? Então eu queria propor, meu curso está sempre escapando, né? Mas eu queria propor que vocês leiam Romanos 14, porque poderia surgir aqui uma pergunta que não surgiu, então eu mesmo vou fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte: se eu me der para servir as pessoas, isso também não tem fundo. Imagina que um pastor fala assim, tá, entendi, Eliseu, você tem razão, né? E então agora eu vou me entregar ao serviço. E aquelas pessoas que eu controlava, agora eu vou me submeter a elas completamente. Então um irmão chama aqui, outro chama lá, outro chama aqui, eu corro para lá, corro para cá, porque eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir. Não. Esse povo da igreja não é seu Senhor. Seu Senhor é Cristo. Você servirá a Cristo na vida deles. Então, se não me engano, é em Romanos 14, eu não achei o versículo, depois eu posto lá. Ah, não, desculpa, achei sim, é Romanos 15, 2, é logo na continuidade do 14. Romanos 15, 2, ele fala assim, assim como Cristo não agradou a si mesmo, mas agradou, né, aos outros, nós também nos coloquemos para agradar aos outros, agora aqui está o limite, no que for bom para a edificação. Então eu posso servir uma pessoa me abaixando lá embaixo para servir, lavar os pés. Não questionar, não discutir e servir. E posso servir essa pessoa dando um murro na mesa e dizendo, não mais. Nunca mais se dirija a mim nesse tom de voz. Nunca mais. Né? Para trás de mim, Satã. Né? Então, isso também é servir, porque veja, Jesus Cristo foi o servo de Yahvé, servo de Yahvé. Mas a quem ele prestou seu serviço? A nós. Logo, nós nos tornamos senhores de Cristo? Não. Ele nos serviu, dando sua vida, e nos serviu dizendo não para nós. Né? Então, prestem muita atenção, porque não há manual para isso. Né? Mas o primeiro passo é recusar, não dominar, não ser dominado. Servir a todos o que tiver ao seu alcance. Sirva-os no que for bom para a edificação, naquilo que promove o reino de Deus. Não é o mesmo que ser subserviente, é servir a Deus na vida deles. Como eu posso servir a Deus na vida dessa família? Como eu posso servir a Deus na vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos? Como eu posso servir a Deus na vida da minha igreja? Como eu posso servir mais? Como eu posso dar mais exemplo da servitude de Jesus Cristo? Né? O que eu posso sacrificar ou perder por amor a Jesus Cristo? Quais pessoas eu tenho que desagradar? Porque Jesus fala claramente, qualquer que não aborrece seu pai, sua mãe, ou seja, que me ame acima deles. Né? Às vezes nós temos que dizer não para nosso pai, não para nossa mãe, não para nossa esposa e esposo. Dizer não para amar a Jesus Cristo acima deles. Né? Então, ser uma esposa serva não significa baixar a cabeça para o despotismo. Pode significar também dar o murro na mesa e dizer nunca mais fale comigo nesse tom de voz. Essa parte eu gostei. Né? Eu também. Então é isso, né? Servir e não ser servido. Não fique em posições para ser servido e honrado pelos outros. Né? Se em qualquer lugar as pessoas quiserem te servir, desça imediatamente e mostre para elas que o serviço é que nos dignifica, o serviço é que manifesta Cristo. É no serviço que Cristo foi reconhecido como Filho de Deus. Foi na cruz, no serviço extremo, que foi dito, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Nós também seremos reconhecidos como igreja de Jesus e como seguidores de Jesus com a mão na massa de Jesus, para ele. As pessoas também dirão para nós, verdadeiramente, esse é o povo de Deus, verdadeiramente tem uma unção em você, verdadeiramente a sabedoria de Deus está em você, né? E essa autoridade vai se manifestar, mas ela vai se manifestar com você descendo e não com você subindo. Caros irmãos, eu sei que tem muitas coisas para falar sobre isso, né? Eu vou cortar aqui. No domingo que vem,
Eu e a Irene não estaremos, eu vou tirar meu período de férias doutorais, porque eu não comemorei ainda, né? Depois de 4 anos ralando, né? E todo mundo que faz a academia sabe disso, né? Então nós vamos tirar um período de férias antes que venha aí a alta temporada do final do ano, né? Orem por nós, não estaremos aqui no domingo. Se der, eu mando uma alô lá da praia, né? E no outro, próximo domingo, que dia que é? Dia 6? Não, hoje é 6, né? O próximo é 11. No outro domingo, veja ali para mim, acho que é 18. Nós voltaremos com um novo curso, então, nesse mesmo horário. Já até divulguei lá na Escola Bíblica Digital. Não, daqui 20. para mim, quer ver? 20. Dia 20, né? Uhum. Não, tá errado, Olivia, tá? Outubro. Não, desculpa. Dia 6 é hoje, dia 13 nós estaremos fora, dia 20 nós voltaremos com um curso que eu estou chamando de Igreja Corpo de Cristo, em que eu quero trabalhar as analogias que a Bíblia usa para falar da igreja. Acredito que vai nos ajudar bastante a entender sobre a igreja. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Era tudo brincadeira no início, viu? Por favor. Ele não me bate. Tchau, gente. Tchau. Boa semana.